Bem-vindos, amigos que acompanham o canal. Nesse vídeo vamos falar sobre essa HQ antológica dos anos 90, A Mão Invisível, que por incrível que pareça, vejam só, tem como pano de fundo a Rússia, Moscou. Olhem aqui o que tem na frente, né? E tem, né, esse nome pouquíssimo sugestivo, A Mão Invisível, onde ele explica exatamente tudo que falamos aqui neste canal. E por incrível que pareça também, né, gente, é muito importante ter o conhecimento econômico financeiro. Sempre falamos, né, que o mundo real passa pelo setor financeiro. É onde todas as teorias se encontram. É exatamente nesse ponto que a gente fica sabendo se é uma viagem ou se realmente tem algo de verdade. Pessoal, peço a todos que compartilhem esse vídeo, porque não vamos colocar nenhum tipo de propaganda de curso, exatamente para, né, ir direto ao ponto. Então, se puderem, realmente eu agradeço. Gente, essa HQ é sobre, né, um rapaz aí que tinha a vida dele normal, está ali na faculdade, né, inclusive de economia. Vejam só como realmente tudo se entrelaça. E ele é um aluno brilhante, tem um professor que gosta muito dele, aquela coisa toda, e do nada ele então é chamado, né, porque diz que o pai dele está nas últimas, está morrendo, e ele vai lá então, né, ver o que está acontecendo com o pai. É exatamente isso aqui. Ele está todo quebrado, diz que tentaram matá-lo, e fala a verdadeira história do menino. Então diz aí que o menino faz parte de uma família, né, que controla o mundo, uma das famílias que controla o mundo, né, que a gente chama ali de brincadeira no nosso canalzinho Portal do Conhecimento de Véio, né? Então ele faz parte aí da família dos véio. E aí o cara, né, era super poderoso, cuidava ali de uma petrolífera e fez uma viagem para o interior aí de um país pequeno. Começou a ter algumas ideias estranhas, começou a questionar, tá certo, algumas coisas, e todo mundo sabe, né, que nesse mundo você não pode questionar nada. Todo dia aí lemos algum jatinho, algum helicóptero que caiu pelo mundo, sempre contendo uma pessoa muito importante, um CEO de empresa, um político, juiz do Supremo, né, muito pouco tempo tivemos aí, donos de empresa. Então foi exatamente o que ocorreu com o pai dele, e aí o pai dele, né, tinha todo um plano B ali para pegar ele e a irmã, uma coisa meio Luke Skywalker, né, e Leia, e deixar na mão de outra família que eles conhecessem bem, que eles confiassem, e foi exatamente o que aconteceu, tá certo? E aí o menino, né, claro, fica todo desnorteado, que história maluca, nunca, né, imaginei uma coisa dessa daí. E aí o pai dele, né, o pai adotivo, fala, né, filho, não é assim a história, né, veja aí, sua mais poderosa arma veio de uma ideia, a noção de livre comércio, popularizada por seu mais ilustre divulgador, Adam Smith, né, com Wealth of Nations aí. Quem não conhece esse livro é obrigatório para quem gosta de filosofia, para quem gosta de economia, sem dúvida alguma, é um dos primeiros aí, né, que se deve ler. E muito interessante, ele fala, né, esse conceito de livre comércio, né, gente? E temos aí hoje muitos libertários, né, eu dou muita risada com isso, que defendem isso também. E aí você tem então um antagonismo, né, do livre mercado, bancado ali pelos Estados Unidos, versus o comunismo, né? Comunismo soviético, o comunismo chinês. E aí as pessoas acham que são duas ideias opostas, quando na verdade, vejam aí que interessante realmente isso aí, pessoal, 30 anos atrás, hein, já se falava nisso, né, meios assim, pops, né, a famosa cultura pop já esfregava na cara. Então tá aí, a Mão Invisível controlou a Europa Ocidental e por um agressivo programa de colonização, parte do mundo também. Então fomentaram guerras, depressões, revoluções para aumentar seus lucros e, mais importante, reduzir o risco de caos e instabilidade. Então isso é fundamental, né, gente? Vejam aí que muitas pessoas dizem, né, não, os caras vão causar o terror aí, e não é isso que eles querem, né, pessoal? A não ser, claro, que o terror seja utilizado exatamente para trazer mais lucros e mais estabilidade, tá certo? Vamos tomar muito cuidado também, né, gente, com essa expressão de lucro, que é exatamente o que os
caras aí comunistas, né, usam para criticar o capitalismo, né, como se o grande vilão de tudo fosse o capitalismo, e aí ele coloca exatamente isso na série, né? Então todos os caras aí, grandes líderes, foram sim colocados, né, pela mão invisível. Então tanto o livre, né, mercado, quanto principalmente, então, e o que é interessante, né, gente, ele fala bastante do livre mercado no começo, depois ele se aprofunda, aliás, a história, né, acaba passando exatamente na Rússia, pós-União Soviética, assim que o murinho lá de Berlim cai. Olha que interessante, né? Então, ele volta, né, para o centro estudantil dele, República, e já está todo mundo, né, destruído, porque os caras finalmente descobriram, né, que então haviam escondido ele e que agora ele sabia de toda a verdade, tá certo? E aí começa então a aventura do herói. Vejam só, ele vai exatamente para o leste europeu. Uma coisa muito legal também, inclusive, que ele fala, né, gente, é que pensar que a União Soviética, ela quebrou, né, completamente falida. Uma coisa que nos dias de hoje, né, pessoal, a gente que tem até aí os 40 anos, difícil entender, imagina quem tem 30, 20, né? Mas a União Soviética, ela quebrou porque ela realmente não tinha mais a menor condição, gente. Menor condição. Tinha virado aí uma republiqueta de, né, últimas posições econômicas, todo aquele poderio, né, que se tinha no começo ali dos anos 50, 60, acabou. Nos anos 80 aí foi uma miséria desgraçada. Então primeiro ele vai para uma cidade, né, para a Hungria, que já não está tão com os traços aí soviéticos, né, foi uma das primeiras nações a começar a se ocidentalizar e abrir suas fronteiras para o capitalismo ocidental. Então ele primeiro vai lá, até tá tudo bem, né, vejam aí, tem uma pracinha normal, já tem um monte de empresa, ó, Burger King, acho engraçado que ele não coloca, né, o nome real, Coca-Cola, muito interessante, Toys R, né, deixou de fora que é o Toys R Us, que, nossa, tinha uma filial, né, enorme lá na Times Square, muito famosa. Então ele primeiro vai para cá exatamente para mostrar, né, essa dualidade, e aí ele finalmente vai para o lado soviético mesmo, um dos últimos lugares, né, a aceitarem aí a abertura para o Ocidente. E então foi ali, ó, segui ao sul pela Hungria e logo cruzei uma região disputada entre Sérvia e Croácia, que há pouco tempo atrás também, né, pessoal, teve aí muito conflito. E ele mostra exatamente isso após aí a queda da União Soviética. Esta era uma aldeia bonita, embora agora seja difícil dizer isso. As aldeias, né, gente, ó, pessoal tudo roubando coisa, tudo destruído, milícias, né, um monte de milícia, barbarizando o povo, né, então ele mesmo várias vezes tem risco aí, né, de sofrer alguma coisa, e esse momento da história é muito legal que eles mostram isso, né, os caras exatamente que a mão invisível colocou lá foram os comunistas, gente, olha que interessante, né. Quem pensa, né, que são coisas aí que brigam, não é nada disso, né, pessoal? São duas narrativas das mesmas pessoas, tá certo? Então, exatamente no momento, né, que os líderes comunistas não conseguem mais levar a União Soviética, é que se instala completamente a barbárie e até faz ele refletir, né, gente? Olha que interessante que onde a mão invisível não está, aí vira uma barbárie absoluta. Olha que legal, né? E quando a mão invisível também fala, não, aqui é necessário a barbárie para a gente entrar depois com mais força. Vejam como é atual, gente, como é atual, então, em pleno aí 2022. Exatamente isso que está ocorrendo, inclusive no mesmo país. Por isso que eu quis trazer esse daqui, né, que está realmente muito atual, tá certo? E aí, pessoal, ocorrem várias coisas aí que eu não vou entrar muito, né? Afinal de contas, é uma obra de ficção dos anos 90 e 80, tá certo? Então, ele conhece a menina, depois descobre que a menina é irmã dele, aí vai para um culto lá subterrâneo, que seria a Nova Rússia, né? Nova Moscou, entra o Rasputin no meio, é uma loucura, né? Mas aí até se envolve aí com um rito, né? Maluco lá, toma uns entorpecentes, que faz parte ali do culto. Mas esse não é muito o nosso foco, né? O foco que eu acho mais interessante, pessoal, é exatamente esse. Ele vai visitar, né, inclusive, o túmulo do Lenin lá, que por muito tempo os soviéticos usaram como se fosse
né, um santo, algo assim para você realmente ter até uma relação esotérica para substituir o cristianismo ortodoxo, que na Rússia sempre foi muito forte, né? E aí vai ver o túmulo do Lenin, que, nossa, era um tesouro soviético. E assim, tem um cara cuidando lá totalmente bêbado, né? Ele até fala com ele aqui, né? E na verdade é uma brincadeira de um dos guardas lá, olá, Mike. Então é muito interessante, né? Vejam o grande santo da religião soviética jogado lá, o túmulo dele, né? Ninguém mais quer nem saber, ninguém mais acredita em coisa nenhuma. Que é exatamente, olhem só, né? Um santo, olha que loucura, pessoal, é um santo da nova ordem mundial, né? Que é exatamente esse o destino que a nova ordem mundial tinha separado para a Rússia naquele momento. Então esses grandes, né, líderes soviéticos, todos eles estavam sim, mais uma vez cumprindo o seu papelzinho ali dentro de todo o plano global aí. Realmente, pessoal, muito interessante. E aí vejam também, né, algo para a gente refletir. A grande questão é que a menina lá, né, para fazer a nova Rússia, ela tinha então que tirar do mapa, né? Vamos falar assim para tentar burlar aí o script. A menina tinha que tirar do mapa Moscou atual, e ela pega lá com uns caras, né, do mercado negro um artefatozinho ali que teoricamente iria fazer isso daí, consegue fazer tudo, entra na capital, vai com tudo lá no parlamento, mas simplesmente não acontece nada. E aí fica a dúvida, né? Será que eles querem dizer alguma coisa com isso também? Que essas questões aí de artefatos não é bem assim, que eles não têm uma tecnologia do jeito que eles falam, né? Então aí fica isso daí no ar, mas eu também achei muito interessante essa questão. E finalmente o fim aí sensacional, né, gente? Formidável, simplesmente formidável. Que o cara que era professor dele, né, na verdade é um dos velhos, que estava ali exatamente acompanhando ele jovem, né, para ver se ele não iria reintegrar o grupo dos velhos aí. E aí nos finalmente o professor chega e fala, cara, tá vendo? É isso que você tem, se você não tem os caras mandando lá em cima. É barbárie, né? É barbárie. Então você tira o controle de uns caras que realmente tiram o lucro, exploram, né, mas mantém o mínimo de ordem, para deixar na mão desses caras que você conheceu, cara. Todo mundo bêbado, né, violentando todo mundo. O que você quer, cara? Você realmente acha que isso é melhor que nós? Aí, gente, ele simplesmente se rendeu. Olha ele aqui, ó. Eu sou contra uma recessão em 99. Olha que interessante, pessoal. Eu sou contra uma recessão em 99. Tudo bem, Michael. Mas então vamos ter que continuar empobrecendo a África. Olha que sensacional, né? Imagina que eles têm essas datas, né? 2000 teve lá do .com, 2008 teve do subprime, agora 2020 teve também. Tem outra aí, né? Pronta para eclodir. E aí, sem dúvida alguma, eles sabem de tudo, eles permitem, eles empurram, né? Claro que essa crise aqui já deveria ter estourado há muito tempo, mas eles fazem de tudo, né? Eles têm os tempos dele, eles têm as agendas dele. E aí o menino falou, cara, quer saber, eu vou lá mesmo, porque trocar um mal pelo outro, pelo menos eu acho que esse aqui é um mal menor. Muito interessante. Gente, então é isso. Aqui no nosso canal é isso, né, pessoal? É música, é arte, é livro, é filme. Trazemos de tudo aí para as pessoas, né? Procurarem essa obra, inclusive, gente, tá lá no Mercado Livre bem baratinho, uns R$20 aí. Quem se interessou, eu realmente acho que vale a pena. Não estou vendendo a minha, tá? Pessoal que pergunta, não é a minha. A minha eu vou deixar aí para posterioridade, que eu acho realmente muito bacana. Pessoal, que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço!